Salve, salve, pessoal! Tô chegando na área neste vídeo para falar de Grêmio. Tem dinheiro chegando e o cálculo feito pela direção já contando com possibilidade de um reforço. Mas antes, vem aqui no canto da tela para se inscrever no canal. Deixa um comentário aqui embaixo após o vídeo. Curtiu? Dá aquele like, ajuda bastante e ativa o sininho, porque daí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Bom, eu quero começar sobre o dinheiro que está entrando nos cofres do Grêmio e o cálculo que acaba sendo feito pela direção, até mesmo na possibilidade do Grêmio já contar com um reforço. É importante a gente entender algumas situações que estão acontecendo pelo lado do Grêmio. Lembram que Denis Abraão disse que o grupo estava praticamente definido e que o Grêmio, pela situação financeira, vinha encontrando inúmeras dificuldades para contratar? Bom, o fato é que o Grêmio encontra dificuldade em jogadores que aceitem uma proposta para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Se não vejamos, a própria condição do Grêmio nos últimos dias desmentiu aquilo que até então dizia o Denis Abraão e a própria direção. Essa é uma ideia para não criar uma falsa expectativa e não forçar daqui a pouco uma constante cobrança em relação a reforços. O detalhe é que o Grêmio está recebendo 14 milhões de reais, valor que foi cobrado junto ao Porto na negociação envolvendo o atacante PP. Pois esse valor ele vem já para pagar a folha do Grêmio, incluindo também a questão de um salário referente a uma contratação. A situação meio que deu uma esfriada e voltou à tona de novo porque Pablo Bueno está viajando para se encontrar com o TT. E aí o Grêmio mantém a expectativa. O Shakhtar aceitaria num primeiro momento liberar o jogador por 3 meses. Essa é quase que uma condição praticamente certa, em virtude até mesmo do que está ocorrendo lá na Ucrânia com a invasão russa, e com isso alguns jogadores estão liberados e estão sendo negociados com o futebol brasileiro. Mas o Grêmio ainda tem a esperança de forçar uma negociação, no bom sentido, claro, para contar com o TT pelo menos até o final desta temporada. E neste valor que o Grêmio está recebendo, e que dá um desafogo, já que o clube deixa de arrecadar um valor importante por ter agora sido rebaixado para jogar a Série B e também por ficar fora da Copa do Brasil, porque havia um planejamento de entrada de um montante nos cofres do clube. O Grêmio ainda tem condições de se manter. A preocupação é manter a folha em dia, trazer reforços pontuais, e a questão do TT, esse valor estaria já embutido aquilo que o Grêmio pretende oferecer para contratar o TT num primeiro momento, com a intenção, repito, até o final do ano, mas não dá para descartar se, de repente, o negócio for possível de ser realizado, pelo menos até a metade do ano, o Grêmio ainda poderia tentar contratar esse jogador. Então, quando se dizia que o Grêmio, num primeiro momento, não iria contratar, tinha praticamente o grupo formado, salvo uma outra situação de mercado, e a do TT até é uma situação que a gente pode enquadrar desta forma, o Grêmio vai contratar mais jogadores, e a prova disso foi a atitude da direção, por exemplo, após a derrota no Clássico Grenal, que houve uma cobrança muito grande, inclusive até o Denis Abraão chegou a falar sobre 2 grandes reforços, a coisa acabou não acontecendo. O TT seria um grande reforço considerado no ambiente do Grêmio, e aí restaria saber qual seria o outro jogador. O fato é que o Grêmio trouxe o Edilson, que inclusive foi apresentado no dia de hoje. E tem algumas situações que elas estão sendo avaliadas, que seria a contratação de mais um volante. O Grêmio entende que precisa de mais um jogador para esta função. Se o mercado apresentar mais um meia, o Grêmio pode também fazer o investimento, além de mais um zagueiro e também a procura por um centroavante, que é praticamente certa
à medida que o Grêmio não contará com o Diego Churin, pelo menos esta é a intenção, negociar esse jogador ou incluir esse atleta em algum negócio que permita ali adiante, quem sabe o Grêmio até mesmo trazer um jogador para reforçar o grupo do Roger. Então, resta saber agora o que será definido nesta negociação com o TT, a fim de que o jogador venha. Aquela história de que o atleta quer continuar no futebol europeu, não é bem assim. Claro que existe esta possibilidade, mas isso não descartaria, de repente, o Grêmio trabalhar a negociação deste jogador. Então a coisa meio que mudou, ela foi praticamente descartada, tem um obstáculo, o TT não vem, agora a história é outra. Bom, eu quero falar sobre o Vidiaçante, que é um jogador que vem aí aparecendo como o titular no meio de campo, na abertura do meio gremista, e há um debate se o Grêmio pode jogar o clássico Grenal com o Lucas Silva junto, né, ou o Thiago Santos. O que está sendo trabalhado pelo técnico Roger Machado é justamente o Grêmio tendo o meio de campo com Vidiaçante, Bitelo e Campazzo. Campazzo poderia ser convocado para a seleção da Colômbia, estaria na lista de pré-convocados, mas essa convocação não veio, o que dá ao treinador do Grêmio uma garantia muito maior. Bom, mas aí tem a situação envolvendo o Vidiaçante, que foi convocado para as eliminatórias pela seleção paraguaia. O Grêmio já começa a trabalhar nos bastidores a fim de tentar a liberação desse jogador para que possa contar para os dois clássicos grenais e, dependendo do que vier a acontecer, inclusive para a decisão do Campeonato Gaúcho. Então o Grêmio já trabalha com a ideia, embora pouco se fale, de contar com o Vidiaçante e tentar a liberação, já que esse jogador hoje ele é mais importante no Grêmio do que propriamente na seleção paraguaia, em virtude da sua situação nas eliminatórias. O Paraguai é uma situação que realmente não vai se classificar e, portanto, há esse cuidado do Grêmio em relação a isso para priorizar o fato dele estar atuando com a camisa tricolor. Outro ponto que eu quero falar sobre a escalação do Grêmio é que, embora também se fale que poderia se avaliar a situação do Diego Souza, ou seja, o jogador atuar apenas na partida de volta, decisão que será na Arena, e o Grêmio foi comunicado já que o jogo será às 10h15 da noite, o Roger está trabalhando com esta possibilidade de contar com o Diego Souza para os dois clássicos contra o Internacional. O jogador, claro, está voltando de recuperação, mas esses próximos 2-3 dias serão decisivos para que realmente o Roger possa contar com esse jogador. O Ferreira é praticamente certa a volta do atleta, o jogador está treinando, está bem, está recuperado e, portanto, o Grêmio pode ter a formação do seu ataque titular com o Janderson, o Ferreira no outro lado e o Diego Souza atuando como centroavante. E é o trabalho que a direção vem fazendo nos bastidores. Portanto, a história de que o Grêmio passa por uma dificuldade financeira, isso pode impedir muitas negociações, ela é uma meia-verdade. A direção joga publicamente a ideia de que ela não pretende fazer tantas contratações assim. Mas com a chegada do Edilson, o Grêmio ainda pode contratar mais 4 jogadores para a disputa da Série B, já que não podem mais ser inscritos para a decisão ou as decisões do Campeonato Gaúcho. Tanto os jogos semifinais e, se tudo der certo para o Grêmio, a decisão da competição. Tá certo? Deixa um comentário aqui embaixo, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, dá o joinha, isso ajuda bastante e ativa o sininho, porque daí o YouTube vai te avisar sempre de conteúdo novo por aqui, beleza? Fui!